Finalmente decidiste começar a treinar, mas como é que tu vais efetivamente fazer? Neste vídeo eu vou-te dar o passo a passo que eu utilizo com os meus atletas, desde o momento em que eles me contactam para começar a trabalhar comigo, desde o momento em que tomam a decisão de começar a treinar, até o momento em que de facto entram no ginásio e começam à procura de atingir o seu objetivo definido logo na primeira instância. E antes de começar, meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e ao longo dos últimos anos tenho trabalhado com pessoas de alta performance, quer atletas, quer grandes empresários ou até jovens empresários e empreendedores que procuram atingir o mais alto nível de performance. E tal e qual como qualquer outra pessoa, a pessoa que tenha atingido alta performance começou totalmente do zero, ou seja, este processo também todos eles passaram por ele em algum momento e hoje eu quero que tu saias daqui completamente elucidado do primeiro passo que tu tens de tomar, daquilo que tu tens que fazer para tirar essa ideia do papel, de começar a treinar e de facto começares a ver os teus níveis de performance aumentar a partir do momento em que tu entras no ginásio pela primeira vez. Se calhar começo por falar um bocadinho da minha experiência de quando eu comecei a treinar. E como eu era atleta, nós já fazíamos musculação quando estávamos no clube, ou seja, com 13, 14 anos já fazia algum trabalho de musculação. Contudo, não era um trabalho tão levado a sério como aquilo que eu depois comecei a fazer quando me decidi juntar a um ginásio de facto. Para mim, já era um ambiente mais ou menos seguro e confortável estar porque já tinha alguma experiência de base. Mas, para alguém que entra completamente a não saber nada, eu percebo que seja uma experiência que não deva ser nada agradável. É entrar num ambiente que nós nunca estivemos. As outras pessoas, a maioria delas já tem alguma experiência e parece que nós estamos sempre a olhar para o lado e parece que as pessoas nos estão a julgar. Mas o primeiro ponto que tu vais perceber quando lá entrares e com a experiência vais perceber que tu não ligas a ninguém que está à tua volta e, portanto, a probabilidade de ninguém ligar àquilo que tu estás a fazer também é enorme. E posto isto, a primeira coisa que eu acho que tu deves fazer quando tomas a decisão de começar a treinar é pesquisar tudo aquilo que tu conseguires sobre treino, para teres diversas referências diferentes, para perceberes qual é o tipo de treino, qual é o tipo de coisa que te parece a ti que tu vais gostar mais de fazer, para pelo menos já teres algumas opções para tomar. E depois, além disso, é muito importante o estudo e aprender algumas coisas, para que tu conseguires, depois de escolher uma área que te pareça mais interessante, procurar pessoas que sejam referência nessa área para te conseguirem ajudar a encaminhar para o sítio correto para ti. E acima de tudo, para depois de lá chegares ao sítio correto, saberes o que tens que fazer de acordo com as tuas necessidades, com os teus objetivos e de acordo com o teu nível de treino, que neste caso é totalmente iniciante. E posto isto, imaginando que tu não queres entrar por nenhum tipo de modalidade específica ou crossfits ou aerox ou qualquer coisa desse género, que já são também em si modalidades diferentes, acabas por vir comunicar comigo e aquilo que eu tenho feito é sempre neste sentido. Procuro perceber as preferências da pessoa que tem à minha frente. Tu, o que é que tu gostas de fazer? Que tipo de treino é que tu achas que tu gostas mais de fazer? Quais são os tipos de esportes que tu gostavas mais na escola de fazer, por exemplo, para percebermos que tipo de esforços é que se calhar tu mais vais gostar de fazer. E numa fase inicial, o gostar de fazer é super importante para nós percebermos que tu vais conseguir manter aquilo na tua rotina, porque não adianta queimar o fósforo durante 2 ou 3 dias e fazeres tudo à regra e tudo aquilo que me manda o livro, mas depois vais deixar de ir. E aqui o meu objetivo é mesmo este, é que tu pares de chegar ao ginásio, ficares frustrado e parares e depois passado 1 ano ou 2 voltas a tentar fazer a mesma coisa. Não, o meu objetivo é que tu, desde o momento em que entras no ginásio ou desde o momento em que entras no processo de treino, não saias mais dele. Depois, claro, devemos fazer uma avaliação física decente, devemos perceber quem é que tu és, o que é que tu és, quais são as necessidades que tu tens, quais são as tuas capacidades, quais são as capacidades que ainda estás em falta, para depois conseguirmos adaptar também de acordo com a tua rotina, de acordo com o teu horário, com as tuas preferências, pondo tudo na equação, perceber quantas vezes por semana é que tu deves treinar, qual é o espaço em que tu deves treinar. Muitas vezes para muita gente o espaço melhor para treinar até em casa, porque é muito mais prático, mesmo que não tenha assim tanto material, acaba por ser uma maneira da pessoa ir sentindo-se mais à vontade a praticar o exercício, para depois, quando chega ao ginásio, já tem umas bases, já não se sente tão inseguro a fazê-lo. E, mais uma vez, quando nós olhamos para estas coisas todas, nós temos que pensar que há muitas variáveis aqui a entrar. Temos que pensar, por exemplo, se a pessoa treina em casa, convém ter algum tipo de orientação. Será que precisa de um acompanhamento online? Será que precisa apenas de um plano de treino? Se calhar, para uma pessoa que está a iniciar mesmo, o plano de treino
pode não ser suficiente porque não tem o feedback, ou seja, não sabe se está de facto a fazer as coisas bem feitas, não sabe se o volume está a aumentar, se está a diminuir, e nós sabemos que isso é uma coisa essencial e, portanto, o acompanhamento online pode ser uma opção muito viável. Para outras pessoas, o acompanhamento online não é a melhor opção, não é a melhor opção para toda a gente, nós temos que ter isto em conta também. Muitas vezes há pessoas que gostam mesmo é de treinar com companhia, e às vezes o acompanhamento presencial acaba por ser uma mais-valia porque primeiro tem o compromisso de treinar àquela hora com o treinador e tem também o feedback totalmente instantâneo para conseguirem adaptar-se no momento àquilo que está a ser feito. E agora imagina que pronto, tu decidiste, quero treinar no ginásio, não gosto de treinar em casa, quero ver-me aqui mais perto de outras pessoas, quero começar a introduzir-me ao ginásio e a experimentar o treino com pesos, treinos livres, treino nas máquinas, quero usar isso tudo. Então aquilo que tens que fazer é o seguinte: em primeiro lugar, vai ao Google, vai a qualquer motor de busca, seja o que for, e procura quais são os ginásios que tu tens disponíveis na tua zona. Outra opção, que se calhar até, muitas vezes até melhor do que esta, é falares mesmo com outras pessoas que já sabes que treinam e procurar saber algumas referências, quais são os ginásios que há nesta zona, quais são os melhores ginásios, qual é o ginásio mais perto de minha casa, se calhar estou indeciso entre um ou outro, que a distância da minha casa não é assim tão maior, qual é o melhor ginásio entre eles, falar com pessoas que já conheces, que já treinam, e pode ser uma mais-valia até tu já conheceres lá algumas pessoas para te irem introduzindo no grupo, e quanto mais pessoas tu fores conhecendo, mais à vontade te sentes também. E agora tu já decidiste o teu ginásio, já percebeste qual é o orçamento que tu tens e vais lá fazer a inscrição. Fazes a inscrição e o treino não fica por aqui. Aquilo que eu te sugiro é: vai logo que tu puderes para começar a treinar. Porque muitas vezes essa dopamina, essa motivação que tu tinhas para te inscrever, já ficas com a sensação de satisfação de que, ok, já fiz a minha parte, mas ainda não fizeste. Tu só te inscreveste, ou seja, tu neste momento és, na melhor das hipóteses, um acionista do ginásio, porque ainda nem sequer foste usufruir do espaço. Vai usufruir do espaço, vai lá e tenta conhecer tudo aquilo que tu tens à tua disposição. Conhece as máquinas, pede alguém que te ajude a pelo menos perceber como é que cada máquina funciona. E se tu já tiveres uma mínima noção das máquinas que tu tens, daquilo que tu consegues fazer com elas, qual é o movimento, se é de A a B, que normalmente a maioria das máquinas são assim, não tem grande ciência por trás, na ótica do utilizador pelo menos, então pelo menos começa a tentar perceber as bases das bases para, mesmo que tenhas um treinador do acompanhamento online, ou seja, de outra maneira for, conseguir orientá-lo para ele também perceber quais são as máquinas que tu lá tens. E depois uma coisa que eu acho super importante, e mesmo para quem tem um acompanhamento online, é que haja esta inclusão das diversas pessoas neste teu processo. E porquê? Porque o acompanhamento online tem muitas coisas positivas. Acaba por ser bem mais barato que um acompanhamento presencial, acaba por ser bem mais direcionado e profundo do que pedires um plano ao professor de sala, porque não há tempo para tudo. Basicamente é uma opção que te permite ter um treinador de qualquer parte do mundo a ajudar-te a atingir os teus objetivos. E isso claramente não acontece de mais nenhuma outra maneira. E tendo em conta isto, estes pontos positivos de uma coisa e da outra, nós temos então de perceber que se devem ajudar uns aos outros. O treinador que faz o planeamento online deve conseguir comunicar com o professor de sala, por exemplo, para explicar quais são os objetivos definidos em cada exercício. Porque se calhar ele vai olhar para a tua técnica e não vai perceber que até poderia estar correto de acordo com aquilo que o treinador definiu, mas ele vai olhar para aquilo e vai tentar corrigir de uma maneira um bocadinho mais genérica, porque não tem a noção de qual é o objetivo que tu tens. Mas é uma ferramenta essencial também para o treinador online ter alguém que esteja lá no lugar a tentar pelo menos corrigir e manter a segurança daquilo que tu estás a fazer. O mínimo, conseguir ajudar-te a orientar as máquinas, conseguir ajudar-te a cumprir o plano da melhor maneira possível. Portanto, eu acho que deve haver aqui esta ligação e acho que não deviam ser mundos assim tão distantes. Pelo contrário, acho que deviam ser mundos complementares porque podem ajudar-se uns aos outros. Têm funções diferentes e estão a ajudar os dois para o mesmo objetivo. E a partir daí, tu já estás a cumprir o teu plano, já tens um plano definido, já foste avaliado, já te foste inscrever ao ginásio. Agora aquilo que eu te peço é: cumpra aquilo que foi definido. Se alguma coisa não estiver a funcionar, fala diretamente com o teu treinador, porque ele tem que saber, não vale a pena mentir. Se tu mentires, ele não vai conseguir ter a noção do que está a acontecer e não vai conseguir adaptar o teu plano para a realidade que tu consegues fazer. E além disto, tu não vais ver resultados no primeiro dia.
Tu não vais ver resultados ao fim de uma semana. Se calhar ao final de 2 semanas já te vais começar a sentir melhor contigo mesmo, já vais sentir que estás a subir um bocadinho as tuas cargas, já vais sentir que estás a ser um bocadinho mais competente nisto tudo, mas é normal que à mínima coisa te sintas desmotivado, porque é normal, estás a começar. E portanto, aquilo que eu te peço é, faz pelo menos durante 3 meses, cumpre o plano durante 3 meses. E depois disso é que tu vais reavaliar se de facto o ginásio é para ti ou não é para ti. E se tiveres que procurar outra opção que seja melhor para ti, então força. Mas pelo menos dá uma oportunidade ao treino de musculação, percebe se tu és bom ou se não és. E mesmo que não sejas bom, é normal que não sejas bom, porque estás a começar. Tal e qual como em qualquer outra coisa que tu tenhas feito à primeira, é quase impossível ter sido muito bom. É a primeira vez, estás a começar, deixa-te errar, permite-te errar, porque é o errar que te vai permitir crescer. E se tu cresceres e se fores consistente nesse crescimento, não quer dizer que vai ser sempre no mesmo ritmo, então tu vais atingir níveis que tu nunca pensaste atingir antes. E se tu acompanhaste este vídeo até aqui, então é porque provavelmente estás mesmo decidido a começar. E eu tenho aqui uma surpresa para ti. Vai ao meu website e procura a aba do acompanhamento online. Tem lá uma novidade gigante para ti, que queres começar a treinar, mas que tens medo de estar a gastar dinheiro numa coisa que não sabes se vai dar certo. Vai lá e tens 30 dias para, no caso de não gostares do meu serviço ou não te adaptares ao meu serviço, então eu vou devolver-te completamente o teu dinheiro. Não vais perder nada com isso. Portanto, do que é que estás à espera? Entra lá, vai saber mais e eu estarei aqui desejoso para te ajudar a começar este processo, porque é isso que eu quero. Eu quero ajudar estas pessoas que procuram crescer, desenvolverem-se para depois conseguirem acrescentar mais valor à sociedade. Estamos aqui para isso, para acrescentar valor à sociedade. A sociedade depende de pessoas tal e qual como tu, que querem crescer, que querem aumentar a sua capacidade e aumentar a sua produtividade, porque somos nós este motor da mudança e do crescimento da nossa sociedade. E se gostaram deste vídeo, deixem like, partilhem com os vossos amigos. Todas as quartas-feiras sai um vídeo novo. Até à próxima.